todos! Hoje vamos falar sobre complexos, teoria dos complexos de Jung e vidas passadas. Por quê? Porque é a ponte teórica que eu fui construindo nos anos para compreender o trabalho com vidas passadas sem passar por religiões. Eu não faço nenhum trabalho com religiões, né? A religião para mim é uma forma dogmática de pensar. Então eu cheguei às vidas passadas pelo trabalho analítico. Eu chego nas vidas passadas com pacientes em consultório pelo trabalho analítico novamente. E não me baseio em qualquer teoria religiosa, muito menos no espiritismo, que eu também nem conheço, a propósito. Então, eu falei um pouco sobre os complexos nas últimas duas lives, tem muito mais para saber. Eu estou me baseando no meu livro Psicanálise e Vidas Passadas e analisei no capítulo 3, que é um capítulo bem longo, todos os tópicos, todos os parágrafos, parágrafo por parágrafo do livro de Jung, Teoria Geral dos Complexos. Lembro que para Jung a psicanálise havia reja para chegar ao inconsciente. Na psicanálise são os complexos, para Freud são os sonhos, para Jung são os complexos. Então, na análise de cada parágrafo desse livro de Jung, que é um livro bem importante, conhecido, eu fui traduzindo em palavras compreensíveis para as pessoas de hoje o que ele está escrevendo e tirando conclusões, fora ter alguns diálogos com o próprio Jung. Uma das conclusões a respeito dos complexos é: há algo em nós que desconhecemos e que temos medo de conhecer. Algo que somos nós. Essa é uma primeira conclusão a partir da teoria dos complexos. Existe um enorme preconceito sobre o assunto, sobre os complexos, não sobre as vidas passadas, sobre os complexos, e Jung fala disso. Existe um enorme preconceito a respeito da ideia de termos outras vidas, né? E de trabalharmos com os complexos ao mesmo tempo. As duas coisas andam juntas. Por quê? Porque ninguém gosta, né, de reconhecer em si algo que é si, mas que não está sob o próprio controle, e é algo que dá medo, ainda por cima. Então, existe em nós algo que independe da nossa consciência, portanto, independe da nossa vontade, do nosso controle, das nossas decisões, da nossa racionalidade. Esse algo em nós age a nossa revelia. Pouco se importa se você quer, quando acontece, ele age, independentemente do teu controle. Então, age a tua revelia. Tem poder suficiente para atuar autonomamente. Atuar autonomamente significa que você vai fazer coisas e vai depois se dar conta, ou falar coisas depois você vai se dar conta, que você não queria, que você não estava realmente pensando. Fazer escolhas na vida, relacionamento, situações de relacionamento e muito mais. E você nem percebe, você muitas vezes, eu vejo assim nas sessões a gente vê isso, a pessoa acaba por perceber que fez uma série de escolhas porque nem sabe bem por quê. Tem poder suficiente para atuar autonomamente. Pode chegar a assimilar a consciência, dominando-a por completo, que é o caso que eu estava mencionando. Ou seja, a consciência é assimilada, que quer dizer o quê? Que você vira uma marionete e nem percebe, nas mãos de um mecanismo, vamos dizer assim, por assim dizer, um mecanismo, ou melhor, eu gosto mais da palavra dinâmica psicológica, que você desconhece, mas que te faz agir numa determinada direção. A psique, portanto, não é uma unidade indivisível, não é um todo único compacto, a psique. A psique, ela é formada de várias partes que podem funcionar de forma independente uma da outra, sem você ser louco, tá? E em conflito uma com a outra. A vontade do eu, portanto, o eu, portanto, não tem liberdade absoluta. E a vontade do eu chega até um certo ponto. Então, há algo em nós que independe de nós, que age autonomamente, que pode nos sugar para si de uma forma que nós nem percebemos e nos faz agir de uma determinada maneira, e só talvez depois daqui a 20 anos você percebe.
e que prende a liberdade do eu. Até a vontade. Liberdade é uma coisa, a vontade é outra. Você não ter vontade, mesmo assim querer fazer uma coisa, pensa. Então, não tendo unidade interna, a psique consciente não tem força de vontade suficiente, uma vez que parte de sua libido está presa nos complexos. É como um país. É como um país. Um país dividido é menos forte do que um país unido, não é não? Uma família dividida é menos forte do que uma família unida. Uma psique dividida é menos forte de uma psique unida. Qual é o nosso objetivo? Unir a psique sem criar uma ditadura. Ou seja, integrar as partes da psique, cada uma no lugar de direito, cada uma podendo se manifestar. Isso é uma psique saudável. Assim como um país saudável, assim como uma família saudável. O complexo é um fator psíquico cuja energia pode ser maior do que a do complexo do eu. O eu, você, Victoria aqui, a Caroline, as pessoas que estão aqui, cada um de vocês é um eu. Vocês podem dizer eu sou isso, isso, aquilo. E chama o eu um complexo, porque o eu tem uma série de conteúdos, né? Você se identifica com uma série de coisas e você vai poder dizer a respeito de você mesmo uma série de coisas, qualquer que sejam, boas, ruins, não importa, que estão interligadas, né? Estão interligadas. Eu gosto de tomar café, por isso amanhã eu gosto de tomar o meu café da manhã, é a melhor refeição do dia. É uma ligação lógica. Um exemplo banal. É isso. Então, o complexo do eu, ele tem uma série de conteúdos que estão todos interligados, como se fosse uma constelação mesmo, uma constelação das estrelas. Agora, o complexo desconhecido é uma outra coisa parecida com essa, que pode ser mais forte do que você. Na verdade, é quase sempre mais forte. Quase sempre mais forte. E é o responsável, a explicação de tantas coisas na tua vida que não andam. Mas não é culpa tua. A tua culpa, se existe, é a responsabilidade de, sabendo, tomar uma atitude. Se você sabe e não toma atitude, aí você sim é responsável. Toda constelação de complexo implica numa perturbação de consciência. Então, como eu disse já, o complexo tem um núcleo, tem um fator central e uma série de outros fatores relacionados a ele. Por exemplo, eu adoro café, exemplo. Então, o café da manhã seria ele tem uma relação. Então, o café da manhã é uma estrelinha em volta da estrela principal, café. Eu estou fazendo um exemplo bem banal para que vocês possam compreender, porque senão eu teria que entrar em coisas mais profundas. A questão é que esse desejo, esse não desejo, esse centro, essa constelação, ela influencia a consciência. Então você tem medo. Vamos falar uma coisa mais concreta que todo mundo conhece mais a fundo, pelo menos na experiência interior. Você tem medo de fazer algumas coisas, de se jogar na vida, de se separar, né? Uma pessoa aqui que eu conheço, de se separar, de se emancipar, de ir para a vida no mundo, etc. Bom, e você já sabe que o marido não presta, que é isso, que é aquilo, você já sabe tudo, mas você não manda, você não anda. Por que você não anda? Porque você está preso em algum lugar. Então, é por isso que precisamos fazer uma análise profunda das coisas para que a vida de fato ande, porque a nossa psique de humanos, nós como seres humanos, temos uma psique profunda, viu? É como nós somos complicados e somos complexos. Não somos, nem o animal é tão simples como a gente imagina. Então, precisamos ir até o ponto onde está o nó. E os nós se desatam, raramente se cortam. Quando a gente puxa, se força a fazer uma coisa que a gente não está conseguindo fazer, a gente vai se dar mal e a gente está fazendo violência contra nós mesmos. Então a gente tem que desatar o nó e para isso precisa de paciência, precisa perseverança, precisa conhecimento até, um método de conhecimento que ajude a desatar o nó. E não simplesmente olhar lá e, eu tenho medo, sou uma cagona, agora vou. Às vezes é assim, mas se não der, é porque tem que fazer de outro jeito.
Então, isso quer dizer que o complexo ao qual esse medo está atrelado, ele é mais forte do que você. Ou seja, do complexo do eu, que está desejando certas coisas para si, que acredita em certos valores, que isso e aquilo. Isso é a perturbação da consciência. A consciência fica perturbada e ela não funciona como deveria. Sob a influência de um complexo ativo, ou seja, que está acontecendo, porque os complexos eles podem ficar adormecidos, latentes. Quando que eles são ativados? Quando algum elemento da sua constelação é ativada. E isso a gente vê, quem fez análise, né, que me conhece, faz análise, sabe, quando a gente começa no processo analítico, a gente vai trabalhando algumas coisas que vêm, e aí começam a aparecer sonhos que estão em outro nível, em outro lugar. Então, né, é uma jornada, o processo analítico, e a gente vai como explorando um novo país. E de repente a gente se depara com alguma coisa nova. E vem os sonhos. Os sonhos já estão começando a ativar o complexo. Quer dizer, você está próximo do complexo. Por exemplo, uma garota que precisa sair de casa e não está conseguindo. Ela já construiu todas as ferramentas, ela já desenvolveu as ferramentas, construiu conhecimento para chegar até a porta de casa, mas não sai da porta de casa. E aí? Então, temos que, essa é a perturbação. O complexo foi ativado pela vontade de sair de casa, porque faz parte do eu desta encarnação, né? Se emancipar. O eu de todo mundo tem que passar por isso, é uma coisa muito bonita. Se emancipar, e você chega lá, ativou o complexo, e aí você parece que a pessoa vai rodando em círculos, patinando, porque tem que entrar agora por um outro lugar. Por isso que tem que ter muita paciência, né, com a gente. Nós com a gente, e a análise é um trabalho de paciência. Então, a consciência, quando o complexo, né, está ativo, a consciência se encontra num estado de não liberdade. A consciência é eu, conscientemente, quero fazer isso. Eu posso querer o mundo, não serve pra porcaria de nada se você tem um complexo que está te prendendo. É conversa fiada. Porque a intenção do complexo tem mais força, a intenção, o objetivo do complexo tem mais força do que a intenção da consciência. E você não faz coisa nenhuma. Os complexos estão carregados emocionalmente, eles não são conteúdo racional, uma fala, uma coisa. Tem emoção presa, tem emoção grudada neles. Então eles nos fazem chorar, eles nos dão medo, eles nos fazem arrepiar, eles perturbam literalmente o nosso dia a dia. Não são neutros, não são neutros e trazem informações para o nosso sistema todo, fisiológico inclusive, que Jung, no tempo dele, ele fazia o experimento de associações e envolvia mensuramento até do batimento cardíaco. Então tem alterações físicas. E com o sistema interfere tanto no fisiológico como na nossa percepção da realidade. E aí a pessoa começa a enxergar a realidade de forma distorcida. Medo de sair de casa ou de separar-se do maridinho, né? Vira um bicho de 7 cabeças. E é assim mesmo que a pessoa está vendo, e ela não consegue sair disso. Ela tem certeza disso. Então não tem trabalho de PNL para resolver. A gente tem que ser investigadores e ir lá ver do que se trata. Os complexos se apresentam como uma imagem, daí os sonhos são fantásticos, porque a gente tem sonhos que vão trazendo pedaços, o complexo vai subindo, eu imagino assim como pipocando para a superfície do mar. Só que aí a gente tem que trabalhar isso, né? Uma pessoa responsável trabalha esses pedacinhos que aparecem como imagens via sonho, porque a imaginação é a linguagem da psique, então sempre vai ter imagens. E aí a gente tem que trabalhar e honestamente integrar e trazer o conhecimento para consequências, né? Que vai ter mudanças. A imagem que o complexo traz é dotada de coerência interna.
Que é isso. Então o complexo ele não é maluco, não. Não é nem um pouco maluco. Ele pode não ser compreensível para você. Mas você sabe tudo? Não. O complexo ele traz uma imagem coerente. Aí cabe a você, quer dizer, você em análise, decifrar a mensagem. E é um pequeno portal para entrar no complexo. Diz Jung, não, e ele estava trabalhando com esquizofrênicos, tá, gente? Ele começou isso com os esquizofrênicos. Não é o complexo um aglomerado caótico de elementos, sem conexão entre si. Ao contrário, os componentes das imagens têm relação lógica. Isso é autoconhecimento, muito bonito, profundo, real mesmo, não feito de palavras prontas e slogans. Esse conjunto de elementos vinculados entre si por uma relação de sentido tem um alto grau de poder interno, portanto de autonomia. Sabe aquela... Poder interno é isso. Sabe quando você faz um raciocínio, você está pensando sobre o teu namorado, a tua namorada, e você viu um comportamento que você não gostou, e aí você faz um raciocínio, e esse raciocínio é tão lógico, tão coerente, ele parece tão real, tão verdadeiro, que você agarra aquilo e vira a tua bandeira. É possível que você está completamente fora de caminho, porque você está influenciado pelo teu complexo. Mas esse é o poder interno de uma lógica. Ou sentimentos, eles reconstroem. Quem não pensou aqui tantas vezes fica dentro de si pensando, e aí a gente constrói uma lógica. Isso é o poder interno. O complexo tem isso, só que a gente não foi a tua consciência que construiu isso. Já vem pronto e te influencia. Aliás, quanto mais estreita e clara for a relação intrínseca de sentido entre os elementos da imagem do complexo maior será a autonomia do complexo. Então, a autonomia quer dizer que ele age, é como quando você chegou a conclusões sobre o teu namorado que realmente está te traindo, a tua namorada, e o teu raciocínio é tão forte na tua cabeça, tão claro, tão convincente, que ele ganha autonomia. E você vai pelo mundo afora e vai encarar o fulano ou a fulana e fazer um escândalo completamente certa daquilo que você está falando. E você pode estar enganado. Isso é autonomia de um complexo. Aí tem que ter coragem de falar depois, desculpa, né? Para lidar com os complexos, o único jeito que Jung oferece é o da repressão. Jung, no seu tempo, ele viu que os complexos não tem como você controlá-los, porque eles têm um poder interno, têm uma estrutura que aparece nas imagens, etc. Então, ele diz que eles não se mostram educáveis, os complexos. Então, temos que reprimi-los, temos que controlá-los e, como dizer, calma. Mas por quê? Porque uma psique fragmentada significava uma psique adoentada. Isso ele está, novamente estou falando, ele está lá no começo do século passado. Nós não podemos nos dar o luxo de vivenciar uma psique fragmentada. Apesar de todo mundo ter aqui uma psique fragmentada, porque todo mundo aqui tem vários pedaços de si, é como você morar numa casa que é uma república, gente, é uma república. Você ocupa a suíte principal, quando você consegue. Às vezes nem isso. E aí, tem um monte de gente fazendo coisas, vivendo a própria vida, fazendo também barulho e chamando amigos. Então, o que é repressão? Repressão é você aprender a tapar os ouvidos e a se concentrar só na tua suíte. E você vai, assim, ter uma vida normal, se bem que os efeitos colaterais dessas outras presenças dentro da sua psique vão aparecer. Em sintomas, em coisas, em fraqueza. Porque se a casa está habitada por... Imagina quanto espaço você não está usando. Isso é poder que você perde. Isso é a libido que se perde. Porque a libido, imagina a energia da casa espalhada na casa inteira, está sendo alocada, né? Ela está sendo tomada por outras pessoas. Ou seja, outros complexos que não o teu.
Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sempre manter a unidade da psique. Por isso que alguns trabalhos, por exemplo, que a gente tem que tomar cuidado com alguns trabalhos terapêuticos que se fazem. Eu já tive, por exemplo, uma pessoa que era paciente minha, que fez um trabalho de rebirthing, né, de renascimento, numa final de semana. E eu, uma noite, depois, no meio da outra semana, eu estava andando à noite com meu cachorro, quando ela me liga desesperada. O trabalho de renascimento havia ativado um complexo. E ela estava no meio dele, ela tinha sido tomada. E ela estava alvoroçada, porque ela não estava mais encontrando a suíte dela. Isso é meio caminho andado para pirar. Eu fiquei com ela fazendo sessão enquanto andava com o cachorro, até a gente reconstruir a coerência interna. A coerência é que se você descobre que você à noite vai matar as criancinhas, você não tem como conviver com essa experiência, com esse conhecimento, sem dar um sentido para ele. Não tem como. Eu estou falando um exemplo bem pesado, mas não tem como. São informações que têm que ser integradas de forma coerente para não desequilibrar a psique. E a mesma coisa pode acontecer com vários outros tipos de trabalho, inclusive com drogas, que podem desconstruir o couraças, beleza, mas também podem chegar tão fundo que te deixam aos pedaços. E aí o teu equilíbrio psíquico vai também para o espaço. Então, como a unidade psíquica é a coisa mais importante a se manter, pelo menos aquela consciente que no meu quarto tudo tem que estar em ordem, primeira, se precisar, a gente reprime. Não tem dúvida, eu mesma reprimi as memórias que estavam vindo para mim mais de 20 anos atrás. Porque eu estava só chorando e vou ficar chorando, não estou entendendo o que fazer. Fechamos a porta. Mas isso é temporário, porque não pode ficar assim. A conta vai chegar, sempre. Mas naquele tempo, Jung não tinha muito mais o que dizer. A repressão do complexo não é uma solução. E Jung sabia disso. Tanto é que Jung é quem traz o conceito de integração dos elementos psíquicos. É Jung que fala disso, não sou eu. Então, Jung depois volta, ele está assustado. Eu percebo que ele está assustado analisando bem o texto, porque ele vê que a psique tem uma extrema dissociabilidade. O que significa que a gente pode pirar muito facilmente. Dissociabilidade. Tem tantos conteúdos na psique que o equilíbrio dela é muito precário. Por isso as pessoas têm tanto medo. Medo de vidas passadas, medos muitas vezes de fazer análise, né? Medo de levantar o tapete um pouquinho, porque tem tanta coisa debaixo que vai derrubar o equilíbrio da consciência. Por isso que é importante, quando a gente vai fazer um trabalho terapêutico, saber o que a gente está fazendo, né? Porque senão a gente vai se perdendo. O eu, diz Jung, convive com presenças internas desconhecidas. Olha só, não dá medo isso? Que agem autonomamente, são os outros coinquilinos na tua república. Você não é o dono da casa. Isso foi Freud que falou, não é nenhum. Freud foi quem declarou para o mundo que o ego não era dono na própria casa. E Jung começou a descobrir os outros inquilinos, né? Então, aí tem um psicólogo da época, que é o Janet, médico, e que fazia, era um período muito fértil, o começo do século passado, em termos de pesquisa científica na psique. E Janet foi quem falou, um francês, que os complexos são fragmentos de personalidade, porque eles agem como uma personalidade. São as vozes da nossa cabeça, Victoria, isso mesmo. Os complexos agem com a personalidade. Sabe uma personalidade? A pessoa é forte, destemida, corajosa. Aquela é uma pessoa meiga, delicada, tímida. Aquela é uma pessoa preguiçosa. Personalidades. Tem fragmentos de outras personalidades dentro de nós. Isso Janet falava, mas
Eu acho que mais de um século atrás. Mais de um século atrás. E Jung, fragmentos de personalidade e complexo são a mesma coisa. São a mesma coisa. Estamos chegando perto, né? Então, diz Jung, a psique no estado normal está fragmentada. Ela já está toda aos pedaços, só que você não percebe, você fica no teu quartinho assim, aí aumenta a música para não ouvir as outras vozes, mas elas estão lá e não tem como você se enganar, porque a psique é mais esperta do que o ego. Na psique inconsciente, portanto, há várias personalidades. A psique consciente é aquele quartinho onde você mora, suíte, se você tiver uma estrutura psicológica forte, você está na suíte, senão você pode estar até no quartinho de empregada, tá, gente? Agora, e aí tem outras personalidades morando com você, que são inconscientes. Inconscientes para você, é você que não sabe dela. E ser inconsciente quer dizer que você não sabe. Agora, que você não saiba, você não sabe de um monte de coisas, né? Eu não sei de um monte de coisa, mas elas existem. Não é porque eu não sei que elas deixam de existir, elas existem. A psique consciente estaria representada pelo complexo do eu, que está lá no quartinho, não, no quarto ou quartinho. Ou o complexo do eu é a parte da psique que é consciente, que eu acabei de dizer. Então, a psique consciente é onde a luz da consciência ilumina o ego. A parte do ego que, inclusive, você conhece de você. Aí tem a psique inconsciente, que está não só nos bastidores atrás de você, mas está tudo em volta de você, em cima, embaixo e em volta. A personalidade é um complexo de características psíquicas e comportamentais interconectadas de forma coerente, não é? Então, a personalidade de uma pessoa forte é uma pessoa resistente, que tem uma relação lógica com ser forte. Uma pessoa destemida também tem uma relação lógica, é tudo coerente, né? Então, aí a gente tem as incoerências, não é? Aí todo mundo tem. Aí tem as outras coisas que acontecem que você não sabe aonde enfiar dentro da tua personalidade. Mas a personalidade é isso, uma série de características psíquicas e comportamentais que tem uma coerência interna, certo? Isso é personalidade. O complexo é uma personalidade e seus conteúdos são ligados de forma coerente. Opa, estamos sempre mais perto de descobrir que dentro de você tem outros e outras você, inteiros, não pedaços. O complexo é como um outro eu dentro do eu principal. Tem o eu principal, que é seria o dono da casa, quando você tem estrutura psicológica e é forte, né? Mas seria o dono. E aí tem outros inquilinos, que são outras personalidades inteiras. Não são aspectos teus, são personalidades inteiras com o seu jeito de viver e de se comportar. Os complexos se apresentam de forma personificada nos sonhos, isso falou Jung mesmo. Então, quando a gente tem sonhos, o sonho pode trazer o teu inquilino. O teu inquilino aparece no sonho, finalmente. Isso é um bom sinal. Aí a gente pode começar a conversar com ele, conhecê-lo, para criar uma verdadeira integração na psique, porque unidos somos sempre mais fortes. Tem suas próprias vozes, os complexos, porque tem o seu ponto de vista. Cada personalidade tem um ponto de vista. Então, os complexos têm suas vozes, que trazem pontos de vista personalizados sobre os tópicos em questão. Isso é muito interessante, quando a gente não sabe tomar uma decisão, decidir coisas. O que está realmente em jogo? Logo, a alma é povoada, ou a psique, né? Aqui alma quer dizer psique, povoada por complexos ou personalidades com suas várias visões de mundo. Olha só a loucura. Não é um pedacinho de você, porque você é contraditório, todo mundo é. Não, gente, é mais um buraco mais embaixo, mais complexos e é também mais interessante. O trauma
o trauma, o evento traumático, adensa, exatamente como um hematoma adensa o sangue, adensa e congela a energia que fica parada no sistema, produzindo desequilíbrios. E ele adensa e congela. Outro dia estava com uma paciente que teve um sonho. No sonho ela via uma situação e de repente os 3 personagens da situação congelaram. Ficaram imóveis, paralisaram. Eu falei, eram estátuas? Não, pessoas. Isso. Eu falei, aí tem um trauma. Óbvio, tem um trauma. E claro, a energia fica bloqueada lá. E o trauma acontece quando você é tomado ou tomada repentinamente por uma situação que você não sabe como resolver, que é maior do que você, que desperta emoções muito fortes, que te dá uma sensação de medo, de perigo de vida, perigo de futuro. Você perde a capacidade de raciocínio e tudo congela. É o mecanismo do trauma, que outras pessoas já estudaram. Vocês podem ler a experiência como é que se chama? Enfim, um livro do Levin, que se chama Cavalgando o Tigre. O complexo possui em seu núcleo algum tipo de trauma. Esse é o cerne do complexo. Ou seja, todo complexo possui em seu íntimo um trauma. E esse trauma se irradia em várias expressões desse trauma. Expressões. Eu tenho uma paciente que tem um trauma com um abuso sexual. E ela está refletindo sobre isso, e ela foi fazer um passeio de bicicleta com outras mulheres. Eles estavam subindo a montanha, sei lá o que, e aí de repente alguém falou, não sei, teve uma possibilidade de algum problema, se acontecer algum problema. Uma pessoa estava preocupada em ficar bem de saúde, em ter isso, ter aquilo, encontrar isso, encontrar aquilo. Ela tinha medo em ser estuprada, e ela se deu conta de que não era óbvio para todo mundo que o perigo seria ser estuprada. Era para ela, porque esse é o complexo dela. Certo? Isso aqui é uma constelação. Então ela está andando de bicicleta, pode aparecer alguém. Esse alguém, primeira coisa, vai roubar? Não, pode estuprar. Complexo. É uma constelação, é um elemento, é uma estrelinha na constelação, né, em volta do núcleo central, que é um estupro. Que no caso dela, inclusive, não foi nem dela, tá? Não quer dizer, não é tão óbvio assim. A gente tem que ser mais espertos. Não é tão óbvia a relação. Porque ela foi estuprada. O que a gente sabe até agora é que ela assistiu. Não foi com ela, ela assistiu. O núcleo do complexo é energeticamente uma coagulação de libido, num grau variado, desde o adensamento à cristalização. Quanto maior for o trauma, mais intenso, mais repetido, enfim, com estragos maiores, maior é o congelamento. Então fica de uma aglutinação de libido. É como um soco, é como se dar um soco e criar um hematoma. Quanto mais complexos ativos na psique, menor será o poder do eu de mantê-lo sob controle, obviamente, porque cada complexo, isso aqui, o sangue é energia, como todo mundo sabe, né? Então, quanto mais energia presa você tiver, menos energia você vai ter para fazer o teu dia a dia. Isso vai produzir o quê no ego? Um enrijecimento. Porque o ego vai se sentir ameaçado, vai sentir que tem coisas pesando em cima dele, que estão impedindo os movimentos. Ele está se sentindo com pouco espaço de manobra e, portanto, em perigo. Em perigo. Não livre, solto, à vontade, dentro de si mesmo. E aí eleva barreiras. E isso, quem descreveu esse fenômeno foi Freud, não foi nenhum. Um ego rígido é um ego fraco. É um ego fraco. E esse ego rígido, depois ele vai se pendurando em dogmas, em verdades prontas, em igrejas, em verdades de todo tipo, que vai depois arrotando no mundo
para impor nos outros e conseguir se sentir mais forte. Aí a gente vai uma bola de neve. Com o aumento da censura interna, né, que eleva as barreiras, aumenta a liberdade de ação do complexo. Então você tem um vizinho que está fazendo muito barulho, está fazendo festa às 3 da manhã e você não faz nada, né? Porque senão ele pode fazer alguma coisa. Enfim, ele está morando na tua casa. Então você se tapar faz com que a liberdade do outro lado aumente. É como você ter um quarto da casa. Imagina você pegar um quarto da tua casa e fecha a porta desse quarto. Qualquer quarto. E fica assim. Veja daqui a um mês as fantasias que você vai ter sobre o que está acontecendo dentro daquela porta, atrás daquela porta. Veja, observe. A liberdade de ação do complexo significa incremento de força constelante. O que é a liberdade de ação? Que mais coisas vão lembrar do complexo, mais coisas, ele suga como uma gravitação mesmo dos planetas. Então fica mais coisas que você não pode ver, que você não pode viver. Tá cheio de gente assim, Não se pode falar coisa que desperta um monte de outras reações em cadeia que não tem nada a ver. A pessoa está completamente tomada. Enfraquecimento do ego, obviamente, do complexo da força do ego. O complexo do ego, do eu, né? O ego compete com os complexos internos para manter o controle psíquico. E, portanto, existir, e isso gera um estado de mal-estar interno, angústia, porque você está incerto dentro de você mesmo. Você não está seguro, não está à vontade. Isso também leva a sair sempre mais de casa, né? A não ficar sozinho, a não aguentar estar a sós com você mesmo. Os complexos formam a estrutura do inconsciente, diz Jung. Sem eles, teria apenas o conjunto de representações esmaecidas da periferia da consciência. As representações na periferia da consciência é que enquanto eu estou aqui, por exemplo, eu sei que tem o meu cachorro aqui do lado que não está gostando da luz, por isso que eu mudei, e ele fica agitado. Isso daqui é porque eu estou prestando atenção, mas tem outras coisas que acontecem em volta de mim e em volta de vocês. Você não presta atenção, porque você está aqui olhando para mim, eu espero, né? Mas assim, olha os animais. Eu acredito, pessoalmente, isso não é Jung que fala, eu acredito que nós somos literalmente como os animais. Então a gente vê um monte de coisa que a nossa consciência, porque nós estamos aqui em cima, não percebemos, mas a gente não percebemos conscientemente. Então, diz Jung, sem os complexos, não tem mais inconsciente. O inconsciente é esse monte de coisas que acontece, que eu percebo, mas que não chegam aqui, porque que eu percebo agora, nesse presente da minha vida, hoje, ontem, amanhã, depois de amanhã, isso daqui. Os complexos é o que formam realmente os conteúdos do inconsciente. A resistência ao complexo é um preconceito da consciência. Eu estou falando dos bichos no estado normal, os bichos normais, eles percebem coisas, é isso que eu estou falando. A resistência ao complexo é um preconceito da consciência. A consciência não gosta de saber que ela tem complexos internos que ela não controla. Ninguém gosta de saber que não é dono na própria casa, não é? Ninguém gosta de ouvir que está fazendo uma coisa que acha ser sensata, que não é na verdade sensata. Ninguém gosta, a gente fica susceptível. O ego se incomoda como uma criancinha e acha que é o dono, que sabe de tudo, que controla tudo. Não é isso. Não é isso. Essa é uma verdade que já foi descoberta, você acha que 140, 130 e poucos anos atrás. E ainda não baixou a ficha na cabeça das pessoas. Então é um preconceito não saber olhar para os complexos. Não querer olhar. Os complexos são, então, unidades vivas, estão vivos.
Uma pessoa outro dia me perguntou, quando a gente, antes da regressão, mas Jung não falou que a gente tem que olhar para frente? E ela já estava chorando, olhando para uma imagem ou para um sonho que tem a ver com a regressão. Eu falei, isso é presente, meu amor. Isso é presente. Você está bloqueada e você chorando. É presente, agora. Atualidade total. É isso. Os complexos são unidade vivas e manifestações normais da vida. Os complexos fazem parte da constituição psíquica. Nascemos com eles, são estruturalmente parte de quem somos. São predeterminados, não é escolha. Ou seja, não é culpa tua se você tem esse tal complexo ou tais complexos, tá? Não é para você ficar ofendido, ofendida. A gente tem que ser maiores, a gente tem que sair desse estado da humanidade muito infantil, de achar que não, tem coisas que a gente não sabe dentro de nós e que precisamos descobrir, e para isso tem que ter humildade. Isso nos dá uma força gigantesca, gigantesca. Então eles vêm com você, estão no pacote do teu nascimento. Você não escolheu. As descobertas dos complexos abrem uma área tabu da alma, disse Jung. E aí? É difícil lidar com isso. Estamos, diz Jung, infinitamente longe de um entendimento geral sobre os complexos. Ele se dava conta. Então, a psique é dividida e é divisível. É formada por complexos, dentre eles o do eu, que seria o central, que é o central. Se você tiver um mínimo de equilíbrio psíquico, né, você funciona no mundo, o eu é o central, mesmo que teu complexo do eu esteja no quarto da empregada e não na suíte principal, ou seja, você tenha pouca força de vontade, pouca liberdade interna, etc. Esses complexos estão relacionados de forma variada ao do eu, tem uma relação com o eu, eles não são avulsos, não estão aí por acaso. Tem uma relação com esse eu, com você. Você pode não entender, mas tem. Podem estar ativos e se tornarem conscientes, ou podem permanecer dormentes. Então, há algo dentro de nós que parece vir de outros lugares, que não são aqui, que a gente sabe, nossa consciência, teu papai, tua mamãe, teus hábitos, etc., de outros tempos e de outras situações. Algo que é indomável, algo que preocupa, que é intrigante e também assustador. Seria tão bom e saudável poder saber do que se trata, se só pudéssemos ter menos preconceitos a respeito. Então, isso tudo, para mim, corresponde perfeitamente às vidas passadas. É isso, as vidas passadas. As vidas passadas são o quê? Encarnações, personalidades anteriores. Você foi uma pessoa tal e tal, teve essa vida, essas experiências, tudo. E está com você. Você é uma sequência. E tudo que não está ainda resolvido, precisa ser resolvido agora, vai aparecer e é o complexo se tornando ativo. Tem muitos outros? Tem. Ficam dormentes. Não dá para resolver tudo de uma vez. Ficam dormentes. Mas essa é a vida passada. Se só nós conseguimos superar os nossos preconceitos baseados em ignorância e medo. E se escancara um mundo incrível de conhecimento e de exploração, que é, eu acredito profundamente, tudo aquilo que precisamos mais fazer nesse século XXI. Porque o resto já está tudo café requintado, velho e sem mais sabor. É isso, um abraço a todos, uma boa noite, e a gente vai continuar semana que vem falando sobre os preconceitos, né? A histórico sobre a reencarnação. Abraço. Tchau, tchau.